Racismo recreativo entre o preconceito da sociedade e as ações estatais pouco efetivas. Esse foi o tema de redação da FACISB em 2024, a Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Faculdade de Medicina, Dr. Paulo Prata. E a gente está aqui para comentar esse tema e para mostrar como é que ficou meu texto pronto, né? Eu sou o professor André Branco, você está no Entre Linhas e Letras, e vamos que vamos. Se você chegou aqui de paraquedas, né, tá procurando alguma coisa em relação à redação, não esquece de curtir o conteúdo, porque é importante você curtir, fazer circular bastante esse conteúdo para estimular, né, a fazer o canal, alimentar o canal, fazer o canal funcionar aqui, beleza? Então não esquece de dar aquela curtida, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí, porque agora a gente está alimentando mais mesmo esse canal e vão aparecer mais conteúdo sobre literatura, sobre redação, coisas que vão ser bacanas aí para você, de ajuda, né, para você levar para os seus vestibulares e para as suas provas, beleza? Pessoal, antes de falar da redação da FACISB, eu queria chamar a atenção para a prova de português, para duas questões específicas da área de literatura, né, porque é uma prova feita pela VUNESP. E na prova da Unesp, quem quiser assistir aí a revisão da Unesp, que foi lançada alguns dias antes, né, a gente lançou essa revisão no domingo e na quarta-feira foi a prova da Unesp, nós cravamos o arcadismo ali até com os textos, né? Pelo menos um texto aí que apareceu na prova da Unesp. E assim, a banca da Unesp adora arcadismo, né? Pelo que nos parece, assim, é um movimento literário bem recorrente. Então, é curioso que tenha caído aí, né, nessa prova, no domingo também, mais uma vez o arcadismo. E agora Manuel Maria Barbosa do Boccagi. Eu exemplifiquei com um texto do Boccagi, né? Lá na época da redação da revisão da Unesp, certo? O texto do Boccagi, inclusive, caiu na prova da Unesp, não foi esse aqui. Mas na prova da FACISB caiu este texto que eu vou compartilhar, que eu vou ler com vocês aqui, ó. Para duas questões, na verdade. Eram questões de 8 a 10, eu vou chamar a atenção para duas dessas questões. Leio o soneto do poeta português Manuel Maria Barbosa do Boccagi para responder as questões de 8 a 10. Lembrando que o Boccagi é um dos 3 maiores sonetistas da história da literatura em língua portuguesa. Ele só pode ser comparado na maestria com que ele trabalha a técnica de estruturação dos sonetas em versões sintáticas, né? Ele só pode ser comparado com o menino Camões, grande Camões, e com, aliás, de quem ele era fã número 1, inclusive, né? E com Antero de Quental, que é um cara que vai aparecer no realismo aí no século XIX, inclusive tem um vídeo aí também, se vocês quiserem pegar o vídeo do Antero de Quental, tem no canal, né? Sobre os polos, né, de Antero de Quental aí, polo diurno e polo noturno. Enfim, o Boccagi é o grande nome do arcadismo português, o neoclassicismo português. E ele é o cara que já está com o pé ali no próximo movimento literário, porque inclusive ele está no contexto de transição, né, de um sistema político, social mesmo na Europa. Ele está num contexto em que a monarquia absolutista começa a perder bastante do seu poder e bastante, né, da sua projeção, beleza? E ele inclusive era um cara que se mantinha contrário, né, ao absolutismo, à opressão da monarquia ali. Inclusive também uma postura contrária ao clero, né, por parte do Boccagi, o que gerou muita polêmica e fez com que ele fosse julgado e ficasse preso, inclusive, na época lá em Portugal. Isso ele vai falar bastante dentro da poesia satírica dele, inclusive, né, que tem um viés mais crítico de fato. Agora, esse texto aqui, olha só. Vendo o soberbo amor que eu resisti ao seu poder com ânimo arrogante, mostrou-me um doce angélico semblante que a própria Vênus invejar devia. Minha nécia altivez, minha ousadia, em submissão troquei no mesmo instante. E o Deus tirano, achando-se triunfante, com sua voz insultadora me dizia: Tu, que escapar às minhas setas queres. Vil mortal, satisfaz o teu desejo, vê, Corina, e foge se puderes. Amor, lhe respondi, rendido a vejo. Adoro os olhos seus, com que me feres. Venero as tuas leis, teus ferros beijo. Pessoal, então vamos lá. Primeiro, compreender o texto aqui para a gente poder, inclusive, responder a primeira questão. Existe um eu lírico que está dizendo assim, primeira característica é chamar o amor, né, é grafar o amor com inicial maiúsculo ali, que é uma característica neoclássica arcádica, personificando o amor, né, usando aqui de uma prosopopeia ou personificação, que é uma figura de linguagem por meio da qual você atribui características de seres animados a seres inanimados. Aqui amor está escrito com inicial maiúscula, inclusive tem um diálogo, né, com amor, que no fundo está sendo tratado como divindade mitológica, né, característica frequente na poesia, por exemplo, de Camões e na poesia
de uma forma geral, do que se conhece por neoclassicismo. Então, o que está sendo dito aqui é que o amor, cara, o amor a essa divindade, soberbo, né, estava percebendo que o lírico resistia ao seu poder, né? E o eu lírico resistia com ânimo arrogante, tipo, ó, sou poderoso, né, cara? E aí, para que, né, ele pudesse vencer seu lírico, ele mostrou ao lírico um doce, angélico semblante que devia despertar inveja até em Vênus, né, cara? De tão lindo que era esse semblante. Aí o Eulírico continua, dizendo que a nécia, né, ignorante, tola altivez dele, né, toda a ousadia, toda essa altivez, toda essa arrogância que ele tinha, trocou por submissão no momento em que ele viu esse rosto divino, esse semblante maravilhoso. E aí o Deus tirano, Deus, você está percebendo que está grafado com inicial maiúsculo, né, esse Deus tirano é o amor, né, cara? Quando ele vê que ele está triunfando, quer dizer que ele venceu, né, ele dizia para o Eulírico com uma voz insultadora, tu, Eulírico no caso, né, que queres escapar às minhas setas queres, né, você que está afim de fugir das minhas setas, né, que é uma referência ao Cupido, né, cara, que vai acertar o Eulírico com a seta da paixão e do amor ali, você que está afim de escapar dessas setas, vil mortal, quer dizer, seu mortal tolo, bobão, né, cara, satisfaz o teu desejo, vê Corina, olha a Corina que eu tô te mostrando, Corina inicial maiúscula, tá vendo, cara, é uma musa inspiradora, né. Dá uma olhada na Corina e foge agora se você puder fugir, né? Então, quer dizer, o amor está triunfante que mostrou aquele doce angélico semblante lá, que devia fazer inveja até para Vênus, que é o semblante de Corina, né? Que faz o Eulírico ficar como? Fall in love, ficou apaixonadão lá, né, cara? Aí o Eulírico responde, ó, amor, rendido a vejo, quer dizer, eu me rendo, né? Eu vejo essa Corina já rendida, beleza? Adoro os olhos seus, eu adoro os olhos de Corina. Com que me feres. Então o Eulírico está dizendo que o amor fere os olhos dele com a imagem de Corina. E por que fere, né? Por que é uma visão que fere os olhos do Eulírico? Porque o amor, vamos lembrar o Camões, né? É ferida que dói, que não se sente. Quer dizer, tem um lado ali mais cruel, né? Que vai fazer com que o indivíduo se submeta ao amor, né? Que ele fique meio que, como ele disse aqui, rendido, né? Ele vai servir a quem vence. Mais uma vez citando Camões, né? Que é o amor no caso. Adoro os olhos seus com que me feres e venera as tuas leis, eu venero as leis do amor, né? Teus ferros, beijo. Aqui os teus ferros são os grilhões, as correntes que vão aprisionar o lírico porque ele está apaixonado. Galera, é o seguinte, é um soneto, né? Então, aqui a gente tem características do neoclassicismo e arcadismo que são evidentes. Primeiro, o fato de ser um soneto. O soneto é uma estrutura clássica, o soneto vai ser introduzido em Portugal no século XVI pelo Sá de Miranda e vai ser uma estrutura largamente utilizada pelo Camões, por exemplo. É uma estrutura racionalista de elaboração poética, né? De racional mesmo, assim, de pensar, né? De arquitetar o poema, certo? Então o soneto é muito clássico. O verso decassílabo é a mesma coisa. Ó. Vendo soberbo amor que eu resisti. Tá vendo? Ó, 10 sílabas, cara. O fato do amor ser tratado como divindade é uma característica neoclássica também. Você tem uma referência a Vênus, né? Que é outra característica neoclássica. Belezinha? Então, galera, aqui tem características muito fortes do neoclassicismo. Porém, como eu disse no começo da minha fala aqui, o Bocage é aquele cara que representa mais adequadamente um período de transição. Porque existem poemas do Bocage que são diferentes, né? Por exemplo, já Bocage não sou, a cova escura, meu estro vai parar desfeito em vento. Quando você percebe um texto desses, por exemplo, lá no arcadismo, você fala, nossa, parece que não tem muita relação com borboletinha, bucolismo, né? Rouxinol voando, natureza tranquila, não é? Não tem mesmo. Já Bocage não sou, a cova escura, meu estro vai parar desfeito em vento. Eu aos céus ultrajeio, meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Ele fala de tormento aqui, cara, ele fala de sofrimento. Então o Bocage é o maior neoclássico, só que ele também é o maior pré-romântico lá em Portugal nesse período, né? Então a gente sabe que depois do arcadismo vem o romantismo, que é a expressão da burguesia. Aí, de fato, o romantismo ele vem em Portugal para ser uma expressão da burguesia, né? Uma expressão do povo, depois da Revolução Francesa, né? E do momento em que a burguesia começa a se expressar por meio da arte, beleza? Agora aqui, a questão 8, né, que eu queria comentar com vocês, ó, o semblante mencionado na primeira estrofe do soneto é de quem? Tá vendo a primeira estrofe? Ó? O amor, então, estava lá soberbo e viu que o cara estava resistindo e falou assim, cara, agora eu vou mostrar um angélico semblante para ele, vou mostrar um rosto que vai me fazer triunfar, né? Um rosto que devia invejar até a Vênus. De quem que é esse semblante que ele mostra? É da musa por quem o Eulírico se apaixona, né? É do próprio amor? Não, é de Corina, né? Que é a alternativa B aqui nessa versão da prova. Do próprio Eulírico? Não, coitado, o cara deve ser fake, nem eu, assim.
De Vênus? Não, Vênus devia ter inveja desse semblante, né? Desse semblante que é mostrado de Corina, no caso. Do Deus tirano também não, que é o próprio Deus tirano é o amor também, né? Então, alternativa B. E aí a questão 9 fala sobre essa última abordagem que eu tive aqui, ó. Composto no final do século XVIII, você está pegando o período histórico aí, né? Esse soneto testemunha a coexistência polêmica entre o Tchananã agonizante, quer dizer, agonizante é um movimento que está acabando, é um movimento que está finalizando, e o Tchananã incipiente, quer dizer, que vai começar, que está prestes a começar ali. Pessoal, o arcadismo lá em Portugal ele vai começar em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana. E ele vai até 1825, que é quando o Almeida Garrett, escritor português, publica Camões, né, o nome do livro dele ali, que começa o romantismo. Então você percebe ali, né, o período, esse recorte temporal, 1756-1825, que é um período que no Brasil corresponde, por exemplo, à Inconfidência Mineira, né, e assim, um pouquinho no final mesmo desse período você tem a independência do Brasil, que é 1822. Então, você percebe que é um movimento ali, né, histórico relevante, cara, que vai mudar muita coisa. Então, é o final do arcadismo, que é esse movimento agonizante, né, e é o começo do romantismo, já, até porque, como eu falei, o Boccaccio é o maior pré-romântico, é um cara que é arca de neoclássico, mas que está com o pé ali já no romantismo, e quase, na verdade, com o corpo inteiro, né, no romantismo em dados momentos, assim. Então, arcadismo e romantismo que é a alternativa aí. Falei mais porque, assim, é curioso a Vunesp gostar de trazer na Unesp, né, na prova da Unesp, Boccaccio, arcadismo, e agora, na prova da Facisb, mais um soneto de Boccaccio, mais uma vez o arcadismo caindo. Só que vamos focar onde agora? Pá, redação, tá ligado? Pessoal, o tema de redação, então, foi o seguinte, olha só a frase temática, né, como é que ela apareceu. Racismo recreativo, 2 pontos. Entre o preconceito da sociedade e as ações estatais pouco efetivas. Tá vendo só? Racismo recreativo, 2 pontos. Entre o preconceito da sociedade e as ações estatais pouco efetivas. É aquela abordagem da Vunesp que coloca alguma coisa antes dos 2 pontos, né, e depois entre A e B, né? Quer dizer, são 2 recortes ali para você analisar o tema que foi proposto antes dos 2 pontos, ok? Você precisa falar dos dois o que, então? Você tem que falar do racismo recreativo como tema central, né? Você tem que mostrar que esse racismo recreativo persiste por causa do preconceito que já existe na sociedade, né? E ele também é uma consequência disso, né? Porque o racismo recreativo ele vai ajudando a fortalecer o preconceito. E as ações estatais pouco efetivas. Quer dizer, o que o Estado faz? O que o Estado faz é suficiente para coibir o chamado racismo recreativo? Beleza, então vamos lá. O que é o racismo recreativo primeiro? Eu lembro que em algumas aulas eu falei para vocês sobre um documentário chamado O Riso dos Outros, de Pedro Arantes. Beleza? Dá uma olhada nesse documentário porque vale bastante a pena. O documentário vai problematizando alguns discursos preconceituosos, ofensivos e até violentos, né, que vão se disfarçando de piadas por meio dos shows de stand-up, né, os shows de comédia que a gente conhece por aí. Quando você, por exemplo, vê que na escola tá rolando aquele papinho, na escola mesmo, fora dela, né, em determinados contextos, a pessoa olha e fala assim, de repente aparece alguma palavrinha, né, alguma coisa diferente, a pessoa começa a rir e fala, ó, cuidado, hein, isso é racismo, dá cadeia, dá processo, kkkkkk, né. Esse tipo de situação é uma situação que é impulsionada pelo racismo recreativo, e é racismo recreativo. Então, quando alguém fizer esse tipo de piada, né, dá um toque, fala, ó, não faz não faça, porque assim, existem pessoas que já passam diariamente por dificuldades muito impostas historicamente, né, então, e são muito injustas. Por exemplo, uma pessoa não ter oportunidade na vida de ter acesso a estudo, a educação, né, de qualidade, saúde, bons empregos, universidade, emprego digno, né, por conta por causa do tom da pele, é uma situação histórica no Brasil que vem pelo fato do Brasil ser o último país a abolir a escravidão no mundo, né, então, e não lidar com essa abolição de uma maneira política mesmo. Foi apenas excludente, né, então, e sempre foi, e a gente sabe que existe violência, essa violência, ela é uma violência que deve ser combatida em todos os sentidos, então, pessoas que sofrem com esse tipo de violência no cotidiano não têm que ser caricaturizadas, não têm que ser diminuídas, né?
a luta contra o racismo não tem que ser uma coisa diminuída e caricatural, no caso. Ó, não fala isso não que é racismo, viu? KKKKK. Ó, não fala isso não que dá processo, viu? KKKKKK. Esse tipo de situação são situações condenáveis, são condições que não devem persistir. No caso, tem um primeiro texto aqui, charge que foi publicada na Folha de São Paulo, é da Trícila Oliveira e do Leandro Assis, essa charge. Tem uma primeira frase que parece muito o início de uma piada, entre aspas, né? Aquele iniciozinho narrativo, né, que certas piadas vão ter, um nazista, um racista, aliás, um nazista, um fascista, um membro da Ku Klux Klan e um comediante brasileiro branco, hétero, cis, entraram no bar. Você percebe, inclusive, que a camiseta desse comediante, 100% humor contra negro, é uma camiseta que te leva a raciocinar, te leva a refletir, porque a charge é crítica e coloca a comédia ao lado dos discursos mais violentos contra, né, populações já minorizadas. E esse comediante, inclusive, ele faz uma referência àquele outro que de longe mencionei aqui, né? Então, galera, é para se pensar, né? Muita gente acha assim, se é piada, tá valendo. Mas se é piada, efetivamente tá valendo? O documentário que eu mencionei, O Riso dos Outros, trata muito dessa questão. O humor é sempre um conteúdo disfarçado. Então ele pode dizer que foi só uma brincadeira, né? Eu não acredito nisso, no só uma brincadeira, porque eu levo a brincadeira muito a sério. Então você percebe, né, que não é porque é piada que a coisa tá livre, leve e solta. Não é porque é piada que deixa de ser ofensivo e violento. Não é porque é humor, entre aspas, né, que deixa de cristalizar preconceitos. Muito pelo contrário. Quando você ridiculariza alguém, você está ensinando para outras pessoas, inclusive para crianças, né, que na verdade aquela pessoa é digna de ser ridicularizada por uma questão étnica, né, e na verdade não tem fundamento lógico nisso. Não existe fundamento racional nesse tipo de situação. É crime, não pode persistir. Não é porque você não cometeria um crime de racismo, por exemplo. E não é porque é piada, né, que você vai passar a cometer. Ah, mas foi só uma piada. Não, todos os discursos carregam consequências, né? Você vai estar criticando alguma coisa no humor. O problema é o que criticar. O texto 2, ele vai trazer o seguinte, ó, racismo camuflado de piada, humor hostil e brincadeiras disfarçadas de ofensas contra grupos étnicos específicos. Essas são algumas das formas de preconceito que se tornaram crimes no Brasil recentemente, quando a legislação passou a considerar o racismo recreativo como um ato criminoso e passível de até 5 anos de prisão. No Rio de Janeiro, o termo racismo recreativo recebeu mais destaque após o caso das influenciadoras Caroline Cunha e Nancy Gonçalves, que deram bananas e um macaco de pelúcia para crianças negras abordadas na rua durante a gravação de vídeos para suas redes sociais. Galera, você está percebendo que o primeiro parágrafo está dizendo que é um ato criminoso e passível de até 5 anos de prisão. Então, esse tipo de situação, envolvendo essas influenciadoras, por exemplo, deveria passar pelo critério rigoroso da legislação. Não pode haver impunidade numa situação dessas. Você não pode abordar crianças e achar que é piada, que é natural, que é engraçado, você diminuí-las, né, de alguma forma, para que elas se sintam culpadas por uma situação que não define o caráter dessas crianças, que não define a inteligência dessas crianças, né? Você não pode praticar esse tipo de violência cruel contra crianças e passar impune. Então, na verdade, a gente já pensa no segundo tópico a ser abordado, ações estatais pouco efetivas. Por que não tem cadeia, né, que seria o mais adequado para situações como essas aí, né? Então a gente vê que a impunidade representa aquele segundo tópico a ser abordado, ações estatais pouco efetivas no caso. A advogada Faida Bello, especialista em direito antidiscriminatório, acredita que os vídeos envolvendo as influenciadoras configuram racismo recreativo, que ocorre quando alguém usa de discriminação contra pessoas negras com o intuito de diversão, né? Que são situações muito recorrentes no cotidiano, no dia a dia e nas mídias sociais também são bastante frequentes, né? A gente vê, inclusive, aí teve aquele caso do jogo das eliminatórias entre Brasil e Argentina, em que depois do gol da Argentina, né, as redes sociais começaram a se encher de emojis, né, de cunho bastante violento e racista contra a torcida brasileira, no caso, por parte dos argentinos. O terceiro texto, né, vamos já embrenhando aqui para entrar no nosso projeto na redação. Segundo Adilson José Moreira, professor de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Direito pela Universidade Harvard,
O racismo recreativo é um tipo de política cultural que tem como objetivo expressar desprezo e ódio por pessoas não brancas, por meio do humor, mantendo, porém, uma imagem positiva de pessoas brancas, sob o argumento de que todas as formas de humor são benignas. Esse parágrafo nos faz pensar que tem muita gente no Brasil que confunde ainda liberdade de expressão com ofensa, com possibilidade de ofensa. No Brasil, a liberdade de expressão existe, é importante pra caramba, só que ela não dá o direito a ninguém de ofender as pessoas e de instigar discursos violentos e excludentes, né, contra indivíduos. Você não pode colocar a vida das pessoas em risco de modo algum. Você fala, nossa, você está exagerando, é humor. Não estou exagerando, porque na verdade a piada cristaliza o racismo. E o racismo, de fato, coloca a vida de pessoas em risco em muitos sentidos. Tira oportunidade, coloca as pessoas em mais contato com a violência, né? Então não é porque é piada que pode, certo? As formas de humor não são todas benignas, só porque são formas de humor. Nem sempre são engraçadas, inclusive. E essas formas de humor ridicularizam pessoas negras e colocam as pessoas brancas como dignas de respeito, as pessoas negras como dignas de desprezo, ou senão de riso, né? Quer dizer, não é justo, não é legal, não é interessante, não é positivo para ninguém que esse tipo de situação persista. Continuando a leitura, de acordo com o professor, o problema em lidar com o racismo recreativo é o sistema judiciário não aplicar a lei de maneira adequada. Tá vendo a impunidade? Precisamos educar os membros do sistema judiciário brasileiro, assim como policiais, delegados e promotores, que são majoritariamente brancos. Outro ponto importante é o debate público e na mídia. Os mesmos meios de comunicação que reproduzem o racismo recreativo devem cumprir a sua função constitucionalmente prevista e utilizar o seu poder para dizer às pessoas que o uso do humor racista é incompatível com uma sociedade comprometida com a democracia, conclui Moreira. Então, quer dizer, mais um ponto aqui a ser colocado no texto, além da impunidade, né? O fato de que as mídias sociais têm o dever de trazer essa discussão para o público, de uma forma geral, para a sociedade compreender que o humor não é pauta, o humor não é desculpa para você proliferar discursos excludentes. Último texto, texto 4, para Kelly Quirino, professora de Relações Raciais na Universidade de Brasília, para que a prática do racismo recreativo deixe de ser normalizada e tenha consequências, é preciso que outras ações sejam feitas para além do governo e da legislação brasileira. Todo o trabalho que o governo tem que fazer, a sociedade civil também tem que fazer, destaca a professora. Quirino avalia que ainda existem muitos empecilhos para que a prática do racismo seja reprimida no país. A Lei 10.639, por exemplo, existe desde 2003 para combater o racismo no sistema de ensino e é uma lei que nós não conseguimos ainda emplacar totalmente porque ainda há muita resistência por parte das escolas. Então você depreende que também é papel das escolas coibir esse tipo de situação. Não pode acontecer, né? Uma das medidas que podem ser adotadas para prevenir práticas racistas, segundo a especialista, é fazer o letramento racial desde o maternal com as crianças, debater esse tema nos espaços de comunicação e criar políticas antirracistas. Não dá para colocar essa conta só no governo. Nós, enquanto sociedade, também precisamos mudar, afirma a professora. Então, lembra, né, de pensar nesse letramento racial daqui para frente. O que é o letramento? É você dar condições instrumentais para o aluno, desde criancinha mesmo, aprender a lidar com determinadas situações e ter respeito pela diversidade que existe no país dele, né? A fim de que possamos progredir enquanto sociedade, progredir enquanto seres humanos, do ponto de vista do desenvolvimento humano mesmo, aumentar índices, né, de desenvolvimento humano no país, certo? Então isso é ensinado, é uma coisa que para quebrar, né, a gente vê que o racismo recreativo ele é estruturado, porque o racismo é estruturado no Brasil. Então o racismo recreativo, quando você fala assim, eu não sou racista, mas você ri da piada racista, você reproduz a piada racista, você está ajudando a disseminar esse tipo de situação. Não pode, não deve, não tem como rolar mais, né? E aí, no caso, a gente percebe que existem coisas que têm que ser desconstruídas. E quem desconstrói é a escola, né? A escola é que ensina aquilo que foi ensinado errado durante séculos, né, na história do Brasil aí. Galera, beleza, então a gente leu os textos já, a gente sabe o que é racismo recreativo, a gente conseguiu pegar algumas causas do problema persistir, exemplos. Como que eu organizei meu texto, fiz o meu projeto aqui? Mais uma vez, a minha introdução eu decidi fazer em 3 etapas, com um repertório ilustrativo de assunto, por meio de uma primeira frase, né, que é mais um recorte histórico,
fazendo inclusive uma comparação, porque é um contexto estadunidense que eu comparei com o contexto brasileiro. Então tem uma frase em que eu vou pegar esse recorte histórico lá nos Estados Unidos. A segunda frase eu vou trazer o tema, usando os conectivos adequados, né, racismo recreativo. Na última frase dessa introdução, eu vou colocar os dois aspectos que eu vou analisar. A questão do preconceito na sociedade e a questão das ações estatais, né, pouco efetivas, certo? Coloquei ali no finalzinho da minha introdução. Então são 3 frases, e a primeira vai falar sobre o hábito, né, que desde o século XIX existe lá nos Estados Unidos, de fazer o blackface. O blackface é uma atitude, né, que já havia antes, mas que a televisão impulsionou e popularizou muito, cara. Isso mais assim no século XX, porque consiste em um indivíduo que é branco pintar a sua pele de negra, né, de preta, para ridicularizar os afrodescendentes e os afro-americanos, né, no caso ali. Ridicularizar, isso significa ridicularizar, significa evidentemente diminuir, tratar esses indivíduos como dignos de riso, como indivíduos caricatos, como indivíduos pouco inteligentes, né? Nas apresentações isso acontecia, era muito frequente. Então, é uma prática que cristaliza e que é uma prática usada mesmo como ferramenta para estruturar uma atitude racial que não deve ser aceita, inaceitável no caso, né? Então essa vai ser a minha primeira frase. Na segunda a gente fala de racismo recreativo no Brasil, na terceira eu coloco a tese, né, que é desenvolver aqueles 2 tópicos ali. Como que ficou então? Ó, em meados do século XX, a cultura televisiva estadunidense popularizou no mundo o chamado blackface, espécie de sátira por meio da qual pessoas brancas se fantasiavam de negras ao pintarem seus corpos e caricaturizarem suas vestimentas, o que contribuiu significativamente para diminuir e depreciar a imagem dos afro-americanos, numa postura aberta e agressivamente racista. Situações análogas encontraram campo fértil em terreno brasileiro, posto que atitudes racistas se projetam no cotidiano sob disfarce do humor e da pilhéria, em muitas situações configurando o racismo recreativo. Trata-se de uma violência grave contra boa parte da população brasileira, alimentada pelo preconceito enraizado na sociedade e pela pouca efetividade do Estado para combatê-la. Então você viu aí as 3 etapas que eu tinha descrito para vocês. Qual que é o projeto agora? Falar da primeira parte. Falar do quê? Da questão do preconceito enraizado na sociedade. Certo? Para tanto, eu trouxe aqui um repertório que a gente já trabalhou em outros temas, que é do Slavoj Žižek, né? Filósofo esloveno. O Žižek, ele fala numa violência sistêmica. O que é a violência sistêmica? É uma violência que existe no sistema político, né? Então, a violência descrita pelo Slavoj Žižek é uma violência que está aí disseminada no sistema mesmo, né? E que a gente não percebe um agente no primeiro momento para essa violência. Então, todas as vezes em que nós percebemos, por exemplo, que existe algum tipo de exclusão de pessoas afrodescendentes, pessoas negras no Brasil, essa violência está entrando em prática, né? É nesse cenário de exclusão que se insere o racismo recreativo, tanto produto de um reflexo de preconceitos enraizados, quanto fortalecedor deles. Na visão do filósofo Slavoj Žižek, a violência sistêmica consiste na existência de estruturas as quais oprimem diariamente algumas classes, estratos sociais, para favorecer grupos dominantes. Nesse viés, ações racistas apoiadas no discurso da liberdade de expressão, a qual, diga-se, não é restrita por não embasar a ofensa racial, disseminam-se cada vez mais por meio das mídias sociais, revestidas da fantasia da piada e do humor inocente. Assim, a violência cotidiana descrita pelo pensador esloveno encontra terreno fértil no Brasil, em relação ao racismo, já que o passado colonial escravista alicerçou tal pensamento retrógrado e excludente. Então vocês estão percebendo que eu fiz uma primeira afirmação, né, que existe um cenário de exclusão que se deve a preconceitos enraizados, que é o primeiro tópico a ser abordado. Depois de fazer a afirmação, eu trouxe o repertório Slavoj Žižek. Depois do Slavoj Žižek, eu trouxe a comprovação, né, fazendo a concatenação com o tema que eu estou abordando aqui. Então existem ações racistas apoiadas na liberdade de expressão, entre aspas, porque ela não é restrita no Brasil. Na última frase, galera, eu trouxe a consequência, né? Quer dizer, essa violência descrita pelo pensador esloveno encontra terreno fértil. No Brasil existe uma sistematização do racismo, do preconceito
né, étnico aí, certo? Então são 4 etapas, as mesmas que eu vou usar para construir o próximo parágrafo argumentativo, que vai falar sobre o quê? As ações estatais pouco efetivas. Então vamos lá. Por conseguinte, há poucas ações políticas eficazes para o enfrentamento do discurso racista recreativo no Brasil. De acordo com o conceito de hábitos formulado por Pierre Bourdieu, né, agora o Pierre Bourdieu ele vai falar do hábitos como sendo um conjunto de ações que determinam o nosso modo de agir no mundo e na sociedade. Né? A gente não aprende, a gente não vem com um código já, né, programado para saber como é que você tem que agir na sociedade em determinadas situações. Isso, o Bourdieu fala que a gente aprende por meio do hábitos. O que é o hábitos? É quando nós vamos percebendo que certas ações, certas visões de mundo, certas atitudes, elas são bastante repetidas, elas são normalizadas. Né? Então eu vou aprender aquilo, eu vou absorver aquilo, vou repetir também e vou acabar normalizando aquilo. Quer dizer, nem sempre são coisas boas. Né? Então olha só, pessoal. De acordo com o conceito de hábitos formulado por Pierre Bourdieu, muitas visões de mundo determinam o modo como o indivíduo age em sociedade, em especial quando são absorvidas, repetidas e, portanto, naturalizadas. No caso das atitudes e das piadas difundidas por muitos influenciadores e comediantes, de cunho notadamente violento e preconceituoso, pouco se faz no sentido de inibir essas ocorrências, visto que ainda há a visão deturpada de que cerceá-los significa estabelecer a censura. Ou seja, a impunidade torna ainda mais profundas as raízes do racismo no país. Então, você ouviu que eu fiz uma afirmação dizendo que ações políticas pouco eficazes contribuem com a persistência do problema, depois eu trouxe Pierre Bourdieu, aí eu coloquei aqui a comprovação, né? Quer dizer, são discursos, atitudes que são repetidas e normalizam o racismo na sociedade, né, por parte dos influenciadores e comediantes. E aí eu vejo que a impunidade, a consequência dela é tornar mais profundas essas raízes. Como é que você vai construir a sua proposta de intervenção, então? Você vai primeiro construir um tópico no qual você retoma o posicionamento que você se propôs a ter lá na introdução, que é aquela última frase, né, da introdução, apresentando os dois aspectos a serem abordados, que o comando, né, te pediu para fazer. Depois que você fala, né, que esse tipo de problema persiste por causa disso, daquilo, você vai retomar aspectos que você julgar interessantes, que você tenha colocado na sua argumentação, sem ficar repetitivo, claro, você retoma e amplia. Né? Então é a síntese, é pegar 2 elementos da tua argumentação e trazer para o texto ali, encaminhar uma proposta de ação, que não tem que ser que nem do Enem, né? Não tem que ser uma ação concreta, específica, por meio de um agente, modo e-mail, nada disso, é só você dizer o que tem que ser feito ali para evitar o problema. E aí você consegue, a partir dessa ação simples, numa frase bem sintética mesmo e direta, né, você consegue encaminhar a última frase do seu texto, de preferência retomando alguma coisa da primeira frase. Então olha só, não há são 4 etapas, vamos contando comigo que eu vou dando as pausas aqui. Não há como omitir, pois, que a intolerância racial por parte da sociedade, a falta de eficácia nas ações do Estado, são os elementos permissivos para a permanência do crime de racismo recreativo no Brasil. Isso porque o sistema social do país se desenvolveu em meio ao desrespeito e à exclusão da população negra, a partir da normalização da afronta aos direitos humanos, na forma da escravidão e suas consequências. Ademais, a banalização do racismo por meio do discurso disfarçado de humor não encontra combate exemplar, fazendo aflorar a falta de punição e a falsa sensação de que se é comédia, é moral. Desse modo, as verdadeiras faces do racismo devem ser mostradas a toda a população, a fim de que o letramento racial impeça a violência no futuro. E assim o humor será o que deve ser, ferramenta de construção. Belezinha? Então é isso, galera. 4 etapas para a construção da nossa conclusão aí. O que você achou? Gostou? Achou bacana? Né? O tema é bem relevante mesmo. Você acha que é um tema pertinente? Né? Ajuda, comenta. Dá a sua visão aí, beleza? Se você tiver prestado, comenta como é que ficou seu texto aí, o que você usou de ferramenta para desenvolver esse texto, esse tema aí. E o que você pensa também, de alguma forma, que vai ser relevante e importante para a gente, tá bom? Pessoal, um abraço, ficamos por aqui e até a próxima.